Na última semana, então, o Alexandre Correia, ex-esposo da Ana Hickman, a gente sabe que aí no final do ano passado eles tiveram uma briga muito feia e ele foi acusado e comprovado realmente que houve agressão física contra a apresentadora, que é querida no Brasil, tanto que foi tão sério que a situação ela está se tornando uma bola de neve. Cada dia a gente vê aí nas redes sociais falando e contando a história que não houve só agressão física, houve uma agressão patrimonial, houve uma agressão, por assim dizer, financeira, psicológica. E aí a gente vê que o negócio está grave, está sério. Como eu citei no início do vídeo, na última semana, o Alexandre indignado, porque ele está indignado. Houve até uma afirmação dele no Natal, enquanto a Ana Hickman estava postando que estava com a família, ali no momento feliz. No Natal, ele fez uma afirmação também assim muito pesada, eu penso, eu acho, dizendo que ele colocou nas redes sociais: o diabo disse no meu ouvido, você está fraco, você não vai conseguir superar a tempestade, mais ou menos assim. E ele disse, e eu respondi para o diabo, eu sou a tempestade. Imagina no tempo de Natal ele mandando uma mensagem dessa, é meio nebuloso, né? Então dá para a gente perceber em alguns vídeos que a gente vê postados nas redes sociais, como ele tinha realmente uma postura muitas vezes agressiva contra a apresentadora. E eu fico pensando, aqui já começam algumas reflexões, se uma pessoa na frente das câmeras, na frente do público, ela é agressiva, imagina quando ninguém está vendo, imagina quando está só o casal. Então isso é preocupante, às vezes nós estamos convivendo com casais, pessoas da nossa família, que você vê que diante das pessoas já está desrespeitando, diante das pessoas já está xingando, imagina esse casal sozinho. Então, às vezes, essa pessoa próxima de você, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de um socorro, porque ninguém acredita, né? Às vezes, o outro que é o agressor, ele tem a sua face do gente boa, ele tem a sua face de que ajuda as pessoas, porque a gente vê que muitas vezes, eu não estou dizendo que o Alexandre Correia, porque nós estamos falando dele, ele é isso, mas ele, vamos dizer assim, ele tem alguns aspectos relacionados a essa personalidade narcisista. Então a gente vê que o narcisista é aquele que ele apronta e depois ele se faz de vítima. Então ele é a pessoa que ela conduz um relacionamento tóxico, ela faz o ato ruim com a vítima e depois ele se coloca na posição de coitadinho de mim, olha o que eu estou passando, o que infelizmente ele tem falado, né, que ela tá chutando o cachorro morto, que ela não sei o quê, e aí fora ter pedido a prisão da Ana Hickman na semana passada, ele ainda denunciou ela para uma corte internacional. Então você imagina que o camarada tá atacado, tá atacado. Agora, eu vou dizer para você, a assessoria da Ana Hickman se pronunciou, colocou a defesa, disse porque ele ficou muito indignado, porque ele foi buscar a criança no horário determinado, na verdade até horas depois do horário determinado, que era para ele ter pego 9 horas da manhã, ele pegou 6 horas da tarde, e aí a secretária da Ana Hickman não deixou o filho ir, os avós que foram buscar, porque ele não pode chegar perto da Ana Hickman, ele ficou indignado com a situação. E o que ele fez? Começou a tomar todas essas medidas aí da prisão, de denunciar uma corte internacional, essas coisas todas. Mas a assessoria da Ana Hickman se pronunciou dizendo que o advogado dela já havia combinado com o advogado Alexandre Correia, com o pai, né, do Alezinho, já havia combinado que seria só dias depois, porque a apresentadora tinha férias e tal, aquela coisa toda. Agora, todavia, o que a gente percebe? Eu vou falar a percepção que eu tenho, tá? O que se percebe? Que ele mesmo, sabe aquela pessoa que ela mesma está se queimando? Não precisa ninguém queimar ela mesmo se queima. Para que pedir a prisão por causa disso, se na lei brasileira não se pode, vamos dizer assim, emitir um mandato de prisão, neste caso, de alienação parental? Não pode se emitir. E ele pediu isso, os advogados ali naquele desespero, sabe?
Para que isso? Então, a gente vai vendo e eu espero, e nós cremos que a justiça, né, já está vendo todo esse cenário. Por que ele vai denunciar ela para uma corte internacional? Quer dizer, será que isso também já não é uma forma de abuso? O que você acha? Eu achei interessante aí a Ana Hickman, né, alguns pronunciamentos dela, e esse assunto é um assunto relevante no quesito família, porque eu fico pensando quantas mulheres no Brasil hoje estão passando uma situação como essa. Porque a gente vê, o que que ela alega? Ela está se desvencilhando de um marido abusador, certo? Em vários quesitos, como eu citei aqui. Então a gente vê, ela está querendo sair dessa realidade de um marido abusador, e ela mesma se pronunciou dizendo: eu não imaginava que depois de ter me separado eu poderia continuar sofrendo agressão psicológica. Agora você imagina uma mulher rica, uma mulher belíssima, inteligente, uma mulher querida, ela está passando tudo isso. E vamos dizer que cada um tem a sua opinião, eu respeito a sua opinião, eu sou da classe de pessoas que acredito na veracidade daquilo que ela está falando. Então você imagina que uma mulher que foi agredida pelo marido, está passando toda essa situação, esse turbilhão, né, financeiro, psicológico, familiar, e sendo assistida por todo o Brasil. Você imagina uma mulher passando tudo isso e o homem continua, o homem com esse perfil de abusador, ele continua, vamos dizer, agredindo ela de alguma maneira. Eu fico pensando, meu Deus, tantas mulheres brasileiras que não têm esse poder, vamos dizer, que como a Ana Hickman tem passado essa situação. Então é tempo, eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, e isso eu quero aproveitar e colocar. Nós vemos aqui a Ana Hickman, é uma mulher que está sofrendo, eu estou falando no meu ponto de vista, com todas as situações, tudo que a gente lê, que a gente vê, ela está sofrendo um abuso emocional, sofreu abuso físico do seu marido. Mas tem homens que às vezes passam isso pelas mulheres com as suas esposas, infelizmente. Então nós que estamos aí vivenciando, assim, você não pode ajudar todos, mas você pode oferecer uma mão amiga para alguém da sua família, oferecer uma assistência para alguém próximo de você, porque ninguém merece esse tipo de abuso e tantas situações terríveis. Então oremos por essas mulheres, por esses homens, porque eu já passei situações onde nós precisamos ajudar homem que estava sendo abusado, que apanhava da mulher. Então, quer dizer, uma situação que sofria agressão física realmente da mulher. Então, vale a pena a gente oferecer uma mão amiga, em vez de muitas vezes discriminar, deixa para lá, é assim mesmo, orar e ajudar essas pessoas. Eu quero deixar aqui hoje essa reflexão e Deus abençoe você. Depois a gente volta com mais notícias relacionadas aí ao nosso cotidiano e eu tenho certeza que coisas que nós vamos refletir e edificar a família.